Oi família, como vocês estão? Por aqui eu tenho passado um tempo bastante desafiador. Tenho tido algumas dificuldades na minha saúde e por isso estou precisando de um pouco de ajuda para cuidar do meu filho. Meu marido essa semana vai precisar viajar a trabalho e por isso eu vou passar a semana na casa dos meus pais. Vou compartilhar algumas imagens com vocês. Essa não é a nossa rotina comum, a gente não vive isso todos os dias, mas como estou na casa dos meus pais, a gente saiu da rotina e estamos vivendo algumas coisas diferentes. Tem sido um tempo bom, um tempo para meditar, para refletir sobre muitos aspectos, muitas coisas na minha vida e vou compartilhar algumas coisas com vocês, aquilo que eu acho que pode de alguma forma agregar. Bom, hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 26, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. A gente já terminou o capítulo 25, os vídeos estão aqui no canal, caso você queira saber, queira estudar este capítulo, mas eu vou resumir para você. No capítulo 25 nós vimos o final da história desse grande homem chamado Abraão, um homem que foi chamado por Deus para caminhar com ele e habitar uma terra completamente desconhecida, um homem que é muito importante na nossa fé, porque a partir dele uma nação vai ser formada e a partir dessa nação o próprio Deus vai nascer entre os homens, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse homem, Abraão, era um homem como qualquer outro e portanto nós vimos que em Gênesis 25 ele vem a falecer. Mas ele deixa sobre a terra um legado, ele deixa filhos. E os filhos dele mostram o cumprimento da promessa de Deus na vida dele, em especial seu filho Isaque. No capítulo 25, portanto, além da morte de Abraão, nós vimos também o próprio autor Moisés elencando os filhos que Abraão teve. Primeiro ele mostra os filhos com Quetura, depois o filho com Agar, Ismael e os seus descendentes, e por fim ele mostra Isaque e os seus descendentes, Esaú e Jacó. Mas agora, no capítulo 26, o autor começa de fato a falar sobre a vida de Isaque com Deus, a história que Deus construiu com Isaque. No capítulo 25, no finalzinho, nós vimos a história do nascimento dos gêmeos. Não foi especificamente sobre Isaque, mas sobre os seus filhos. Há um deslocamento na linha do tempo do texto. Há um deslocamento cronológico na história. Moisés prefere primeiro nos apresentar os gêmeos e como eles vieram a nascer, como tudo se deu. E agora ele então começa a contar pra gente como Isaque começou a se relacionar com o Senhor. Isso tem um propósito. Moisés está comunicando algo. Ele está comunicando a fidelidade de Deus em Gênesis 25, mostrando que Abraão morreu, mas como ele havia prometido, Abraão tinha um descendente importante que era Isaque, e a partir de Isaque, Jesus Cristo nasceria. E ele mostra que Deus continuou cumprindo a sua promessa, dando a Isaque, Esaú e Jacó, escolhendo Jacó para ser aquele que carregaria a promessa. Depois que Moisés enfatiza a fidelidade de Deus, enfatiza o quanto Deus deu continuidade à promessa, ele então retoma a linha da história e agora nos conta como Isaque se relacionou com Deus, como Deus chegou à vida de Isaque de forma pessoal. Vocês vão perceber que ao longo de todo o capítulo 26, o autor traça um paralelo entre a vida de Abraão e a vida de seu filho Isaque. Portanto, hoje nós vamos voltar na história e conhecer, descobrir como tudo começou para Isaque. Senhor, fale conosco neste momento, Senhor. Aquiete nosso coração para que a gente possa ouvir a sua voz através da tua palavra, Pai. Nos dê entendimento daquilo que o Senhor realmente quis dizer com esse texto e faça germinar em nosso coração a semente, Senhor, da palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Isaque, o filho de Abraão, habitava uma região chamada de Negueb. O Negueb é uma região desértica que fica ali na terra de Canaã, terra que Deus havia dado para o seu pai Abraão e para os seus descendentes. E ali na região do Negueb, onde Isaque estava,
E nós sabemos disso porque se você voltar alguns capítulos aí na história, você vai encontrar a região do Negueb. Então Isaac morava nessa região. E o que a Bíblia está nos dizendo é que enquanto o filho do patriarca Abraão habitava a região do Negueb, ele foi surpreendido por uma fome, e uma fome severa. Não qualquer tipo de dificuldade que acometia a terra vez ou outra, mas por uma fome em proporções muito maiores, semelhante à fome que o seu próprio pai Abraão tinha enfrentado anos atrás, quando ele obedeceu à voz de Deus, saindo de Padã Arã, saindo da região onde ele se encontrava, para ir rumo a uma terra desconhecida, que o próprio Deus lhe indicaria no caminho. Quando ele chega na terra que Deus havia escolhido para ele, a terra de Canaã, e Deus então manda ele ficar ali naquela terra, logo depois ele vai ser surpreendido por uma fome severa. O que vai fazer com que Abraão seja obrigado a se movimentar. E agora Isaac estava passando pela mesma situação. Isaac era o líder de um grande clã, um grande grupo, uma tribo, a gente pode dizer dessa forma. Muito mais do que 500 pessoas acompanhavam Isaac. E, portanto, ser surpreendido por fome na região onde eles habitavam era algo bastante significativo. Não só Isaac não teria do que se alimentar, como seu rebanho também não teria alimento e, portanto, logo iria falecer, prejudicando os recursos de Isaac e do clã e o sustento para todas as pessoas. Isso impactaria a vida de Isaac, da sua esposa e de todos os grupos que estavam ali com ele, todas as famílias que serviam ele, que trabalhavam com ele, que viviam junto ao líder nômade. Isaac estava em uma situação muito difícil. Por ser um líder nômade, quando uma dificuldade chegava à terra, ele precisava então levantar acampamento e se mover por uma outra região. Uma região onde fosse possível se estabelecer, onde fosse possível ficar um tempo ali, tendo acesso a água, a alimento, tendo espaço para criar o gado, para desenvolver as suas famílias. Isso era fundamental. É muito diferente do estilo de vida sedentário, que é o mais comum hoje, onde você fixa a moradia e passa anos, talvez uma vida inteira, em um mesmo lugar, em uma mesma casa, porque a água chega para você através do encanamento, ou porque o alimento você busca no supermercado, que busca esse alimento nas fazendas e traz ele até o seu bairro de forma mais fácil para você, possibilitando um estilo de vida sedentário, um estilo de vida parado em uma mesma região. Não era o caso de Isaac. Isaac vivia uma vida nômade. Isso significa que ele mudava, ele migrava de lugar conforme a necessidade. E agora nós estamos lendo que Isaac foi surpreendido por uma severa fome, à semelhança do que havia acontecido com o seu pai. Sabe o que é curioso aqui? Isaac não estava em qualquer lugar. Ele estava dentro do território chamado de Canaã. Terra essa que o próprio Deus escolheu para ele e para os seus descendentes. Terra que Deus prometeu para o seu pai. Ou seja, não era qualquer terra, mas era uma terra especial. Uma terra muito boa, afinal de contas, havia sido dada como um presente da parte de Deus para essa família e os seus descendentes. E aí talvez você se questione, poxa, e mesmo numa terra dada pelo próprio Deus, Isaac está agora sendo surpreendido por fome, por uma dificuldade tão severa como essa? E sim, Isaac está sendo surpreendido pela fome. Considerando o contexto da época, talvez essa fome tenha acontecido por alguma peste que chegou na região, ou por um período de escassez d'água, sem nenhuma presença de chuva, sem nenhum lençol freático encontrado. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas considerando que Abraão enfrentou um período de fome e agora Isaac também, a gente consegue compreender que até mesmo a terra de Canaã, terra bendita, terra boa que Deus havia dado de presente para Abraão e a sua família, também passava por problemas, também enfrentava grandes dificuldades. E essas dificuldades, elas acontecem porque elas são uma consequência da queda. Quando o homem e a mulher pecaram, quando o homem e a mulher escolheram não viver com Deus, mas se tornarem inimigos de Deus, tudo caiu junto com eles. A Bíblia diz que por causa do homem a terra se tornou maldita e, portanto, tudo que nós vemos, o mundo em que habitamos, é um mundo que não funciona como deveria funcionar
conforme a vontade inicial do Senhor, conforme a criação, aquilo que Deus havia feito para ser. É por isso que a natureza adoece, é por isso que existe morte também entre os animais, é por isso que existe fome, pragas, desastres naturais. Tudo isso é consequência do pecado. Portanto, até mesmo o lugar da terra onde Deus está e oferece aos seus também está sujeito à dificuldade. Ali também haverá aflição, ali também haverá desafios, e será assim até o retorno do nosso Jesus, que então fará nova todas as coisas, novos céus e nova terra. Mas até lá, as dificuldades chegarão. Diante da fome severa que havia chegado sobre a vida de Isaac, ele então agora precisava se movimentar. E o seu movimento, a decisão que ele tomaria para resolver essa questão, impactaria a sua vida e de todas as pessoas que estavam dentro da sua tribo, dentro do seu clã. Logo, Isaac não tinha uma simples decisão a tomar, mas ele estava carregando um peso muito grande e ele precisava tomar uma decisão muito importante que impactaria a sua vida e de todos ao seu redor. Literalmente, Isaac estava carregando o peso da vida dele e de vários em suas mãos, e ele precisava, como um líder sábio, um líder consciente, tomar uma boa decisão para salvar a vida dessas pessoas. Diante dessa situação, Isaac decide ir para Gerar, uma região que também ficava dentro dos limites de Canaã, e naquela região habitava o povo filisteu. Não os filisteus que você conhece, os famosos filisteus lá da história de Davi. Era outro grupo de pessoas que carregavam o mesmo nome de filisteus, mas que tinham uma origem diferente. Parece que esses filisteus aqui de Isaac, aqui da região de Gerar, tiveram uma origem lá do litoral do Mediterrâneo, uma origem distinta dos filisteus lá do tempo de Davi. Outra coisa diferente também é que esses filisteus aqui de Isaac, eles tinham uma aliança que havia sido feita com o próprio Abraão no passado, diferente dos filisteus de Davi, que eram inimigos declarados do povo de Israel, os descendentes de Abraão. Esses filisteus não. Esses filisteus tinham feito uma aliança com Abraão no passado. Eu não sei se você se lembra, mas nós já estudamos aqui o momento em que Abraão vai para Gerar e ele vai habitar naquelas terras. E ali, o rei de Gerar, Abimeleque, percebe que Abraão era um homem que caminhava com Deus. E ao se dar conta do poderio e da grandeza do Deus de Abraão, ele pede para que Abraão firmasse um acordo com ele. Ele pede para que Abraão prometesse que jamais enganaria ou faria mal ao povo filisteu. Porque eles haviam abrigado Abraão, haviam recebido Abraão em suas terras e permitido que ele passasse anos ali, cuidando de si e do seu clã. Diante disso, Abraão e Abimeleque vão fazer uma aliança. Agora, muitos anos se passaram, e esse Abimeleque que nós acabamos de ler aqui, o rei dos filisteus, não é o mesmo Abimeleque que fez aliança com Abraão lá no passado. A gente precisa entender que Abimeleque é um termo utilizado para designar o rei dos filisteus. Assim como, por exemplo, o termo faraó é utilizado para falar sobre o governo sobre as pessoas do Egito. O faraó é o rei do Egito, o Abimeleque é o rei dos filisteus. Portanto, quando a Bíblia diz que Isaac decidiu ir para Gerar e falar com Abimeleque, o rei dos filisteus, a Bíblia não está dizendo que Isaac foi falar com o mesmo Abimeleque do tempo do seu pai, mas que ele foi falar com o rei dos filisteus, que provavelmente deveria ser um filho ou um neto do Abimeleque lá do tempo de Abraão. Com isso, a gente pode supor que provavelmente esse Abimeleque tivesse ouvido alguma coisa a respeito desse tal de Abraão, o profeta de Deus. Talvez ele soubesse sobre alguma aliança que o seu avô ou seu pai havia feito com esse homem no passado, mas não era o mesmo rei Abimeleque. O fato é que Isaac ter tomado a decisão de ir para Gerar foi inteligente. Ele sabia que aquela terra era uma terra mais organizada, havia ali um reino, havia ali uma organização, um povo que habitava aquela região. Portanto, ele com certeza ia encontrar algum tipo de refúgio naquela terra que ele não encontraria no deserto do Negueb, onde ele estava habitando. Provavelmente a terra de Gerar não tinha sido tão impactada pela fome
como a região do Negueb onde ele estava. Então ele toma essa decisão de ir para lá. Afinal de contas, no passado, o seu pai fez aliança com esse povo. Então pode ser, havia uma grande probabilidade de Isaac conseguir alguma benevolência, alguma misericórdia por parte desse povo. Diante disso, ele resolve ir para essa terra. Enquanto estivermos nessa vida, existirão aflições, a dor, a doença, o desemprego, a fome, as guerras, os desastres naturais, toda dificuldade vai continuar existindo. Isso é uma consequência do pecado original, do estado de queda em que nos encontramos, do estado de queda em que esse mundo se encontra. Portanto, ainda que nós estejamos em Cristo, ainda que Ele seja o nosso Senhor, o nosso amor, o nosso amado, as aflições virão sobre nós. E o Senhor Jesus nunca mentiu sobre isso. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está no Pai e eles fazem habitação em nós. Portanto, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, em que muitas vezes precisamos tomar decisões assustadoras, algo surpreendente pode acontecer. Quando ele vai para Gerar, ele é surpreendido por uma presença maravilhosa. Versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Assim que Isaac chega em Gerar, o próprio Deus aparece a Isaac pela primeira vez. Agora era o momento de Isaac conhecer de forma íntima e pessoal o Deus do seu pai. E nada mais oportuno do que um momento de crise, um momento caótico, quando Isaac estava fugindo da fome da terra onde ele estava habitando nos últimos dias. Quando ele chega em Gerar, ele é surpreendido pelo próprio Senhor, que começa a conversar com Isaac. A primeira coisa que ele diz é: não vá ao Egito, não desça ao Egito. Essa é a primeira coisa que Deus diz. Ele pede para que Isaac negue os seus planos originais. E depois ele pede para que Isaac abrace os seus planos. E o plano de Deus era: fique em Gerar. O Egito era uma opção conhecida para Isaac. Na época, o Egito representava o lugar de maior prosperidade financeira, o lugar mais oportuno para você fazer riquezas. Era quase o sonho americano, sabe? De ir para a terra dos Estados Unidos da América e fazer fortuna. O Egito era praticamente isso. Era a nação mais rica, mais poderosa, uma nação fértil, com disponibilidade de água. Era um lugar extremamente atraente. E pensar no Egito como possibilidade para fugir da fome era sem dúvidas o pensamento mais lógico para qualquer homem inteligente da época. Mas é nesse contexto que Deus aparece para Isaac e pede para ele negar todos os seus planos que faziam total sentido e abraçar o desconhecido de Deus, ficando em Gerar. Você se lembra de quando Jesus Cristo chegou em sua vida? Quando ele apareceu em seu coração pela primeira vez? Ah, eu me lembro. E quando ele aparece, ele pede uma única coisa: o nosso coração. E isso é tudo. Para entregar o coração a Jesus, é preciso negar tudo aquilo que parece bom e certo aos nossos olhos, para então abraçar o novo de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e que a sabedoria de Deus é loucura para nós. Aquilo que pensamos ser o melhor, o que faz mais sentido, pode não ser a vontade de Deus, e a vontade dele pode ser assustadora aos nossos olhos. Viver com Cristo é viver contra a cultura humana, é negar nossa natureza, nossos impulsos e desejar expressar a natureza de Cristo. Ao longo da nossa jornada com o Senhor, precisaremos tomar decisões difíceis de entrega total e geralmente em meio ao caos, porque é quando não temos mais nada que de fato reconhecemos que Deus é tudo de que precisamos. Negamos nossas carreiras para cuidarmos de nossos filhos, aceitamos salários mais baixos para termos mais tempo para as nossas famílias, renunciamos à suposta estabilidade de um emprego para nos dedicarmos à obra missionária. Perdemos promoções porque não aceitamos mentir,
Somos enganados porque somos honestos demais. Queremos viver mais devagar enquanto todos correm. Queremos viver em comunhão enquanto se isolam em seus universos. Queremos aprender a amar ao próximo enquanto buscam amar a si mesmos. Paramos para ouvir o outro enquanto ouvem seus próprios corações. Amamos o que o mundo odeia e odiamos o que o mundo ama. Almejamos a vida eterna enquanto vivem para o agora. É isso que Deus nos pede, que abandonemos a nossa própria sabedoria e fiquemos com a dele, que é loucura para nós. Não vá para o Egito, fique em Gerar. Isaac estava fugindo da fome. Ele tinha saído do Negueb porque a fome havia chegado lá. Então ele estava buscando por um lugar que fosse suprir essa necessidade. Um lugar que fosse possibilitar que ele fugisse de uma vez por todas da fome severa que veio sobre ele e sobre os seus na região do Negueb. Portanto, pensar em Gerar como o lugar para ele habitar e fugir da fome com certeza não deve ter deixado Isaac tão confortável. Afinal de contas, ainda que Gerar tivesse mais organização e aparentemente a fome não tivesse chegado lá, Gerar nem se comparava ao poderio, à grandeza e à riqueza do Egito. Isaac pode ter pensado, e se eu permanecer aqui e a fome que estava lá no Negueb chegar aqui mais uma vez, eu precisar passar por isso? E se eu tomar essa decisão e lá na frente eu passar fome e submeter todas essas pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade à fome, à dificuldade, o que eu vou fazer? Com certeza, a ordem de Deus, o pedido de Deus não era pouca coisa. Deus estava pedindo para Isaac confiar a sua vida e a dos seus em suas mãos. Deus estava pedindo para que Isaac entregasse a sua vida. E Deus, em sua infinita misericórdia, amor, bondade, ele sabia que esse pedido para Isaac não era algo fácil de corresponder. Ele sabia que na pequenez e na limitação de Isaac não era fácil conseguir dar as costas e abrir mão de todos os seus planos que faziam total sentido e que traziam alguma sensação de segurança para abraçar o desconhecido de Deus, o novo, sem saber o que aquilo poderia causar no futuro. Deus conhecia a limitação do seu servo. E é por isso que logo após a sua ordem, logo após o grande e difícil pedido de Deus, vem o encorajamento, vem as razões pelas quais Isaac poderia tomar essa decisão. Deus vai começar a apresentar razões, apresentar argumentos para que Isaac ficasse e obedecesse a sua voz. E ele começa dizendo no versículo 3: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Deus começa dizendo para Isaac que ele não estava dizendo para Isaac ficar em Gerar de forma fixa. Eu sei que parece redundante o que eu estou dizendo, né? Mas Deus estava enfatizando que não era para Isaac permanecer naquela terra para sempre, ter uma moradia ali, nesse estilo de vida sedentário que nós conhecemos. Deus queria que Isaac continuasse sendo peregrino, como seu pai foi. Essa era a ordem e a vontade de Deus para aquele período dos patriarcas, porque isso comunica algo a respeito da nossa fé. Nós somos como peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a esse lugar, nós pertencemos a Deus. Então, ainda que nós vivamos aqui e devemos viver de forma consciente, responsável, grata, vivendo um dia após o outro, nós não podemos perder de perspectiva, não podemos deixar que saia da frente dos nossos olhos a eternidade, que é aquilo que de fato nós almejamos. Deus não estava pedindo para Isaac trocar o Egito por Gerar. Você entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes Deus nos dá uma ordem: negue o Egito, fique em Gerar. E aí a gente até consegue negar o Egito, mas a gente se apega tanto a Gerar que a gente começa a fazer de Gerar o nosso próprio Deus. A ordem não era essa. Isaac não deveria ficar em Gerar por causa de Gerar. Isaac deveria ficar em Gerar porque aquela era a vontade de Deus para ele naquele momento. A grande questão não era Gerar,
Não é que Gerar era a única que poderia lhe dar os recursos necessários em um período de fome. Não é que Gerar era a única terra que poderia dar sustento a Isaac. Mas é que Deus queria que Isaac estivesse ali. E Deus é aquele que dá o sustento. Deus é aquele que caminha com Isaac. Vamos lembrar que Isaac é filho de Abraão. E Abraão foi chamado por Deus e recebeu de Deus a terra de Canaã. E essa terra seria dele e de todos os seus descendentes. Deus havia prometido isso a Abraão e Isaac sabia disso. Então Deus faz questão de lembrar Isaac: não saia dessa terra, porque eu dei essa terra a você e aos seus descendentes. Permanecer nela é um sinal de fé, permanecer nela é um símbolo de que você realmente acredita na promessa que está sobre a sua vida. E lembre-se, se você permanecer aqui, eu estarei com você e o abençoarei. Essa bênção a qual Deus se refere são bênçãos materiais dentro desse contexto. Lembra, Isaac estava fugindo da fome. Então Deus, em sua infinita sabedoria e amor profundo pelo seu servo, responde a Isaac exatamente o que ele precisava ouvir. Isaac, eu sou o seu provedor. Eu sou aquele que te sustenta. E se você ficar nessa terra, eu estarei com você e o abençoarei. Ou seja, se você ficar aqui, você terá tudo o que precisa, que sou eu. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Deus não só argumenta com Isaac de que ele estaria com Isaac e o abençoaria, mas ele também refresca a memória de Isaac, lembrando a Isaac que aquela terra pertencia a ele. E Deus vai além, ele também lembra a Isaac que existia um juramento que ele havia confirmado sobre a vida de Abraão e que agora estava sobre a vida de Isaac. Ou seja, em resumo, Deus diz que vai estar com Isaac e o abençoar. E Deus lembra que Isaac estava debaixo de uma promessa. No versículo 4, ele começa a detalhar a promessa, trazendo tudo isso à memória de Isaac. Olha o que ele diz: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, essa fala de Deus, ela é muito característica. Ela é muito similar, muito parecida com o que Deus disse para Abraão quando confirmou o juramento depois da obediência do seu servo Abraão. Você lembra disso? Quando Abraão obedeceu ao pedido de Deus, não qualquer pedido. Lembra quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaac? Deus pediu isso para Abraão não porque ele é um Deus ruim, mas porque ele estava provando Abraão, levando Abraão a um novo nível de fé, a um nível de maior maturidade espiritual. Deus pediu para que Abraão entregasse aquilo que ele havia de mais precioso, para que Deus então se tornasse o que Abraão tinha de mais valioso. E Abraão obedeceu. Ele levou Isaac até o lugar do sacrifício. E quando chegou lá, no momento de ser sacrificado, Deus então intervém e não permite que Abraão sacrifique seu filho. Porque essa não era a vontade de Deus. Deus não queria matar Isaac, não queria que Abraão matasse o seu próprio filho. Deus apenas estava amadurecendo a fé do seu amigo Abraão. Só que tem um detalhe muito bonito nisso tudo. Abraão de fato amou a Deus mais do que tudo. E Isaac viu tudo isso com os próprios olhos. Afinal, ele era o próprio filho que estava prestes a ser sacrificado por um pai que amava a Deus mais do que qualquer coisa, a ponto de levar Isaac ao sacrifício. Isaac viu tudo isso porque ele era um adolescente. Ele tinha pelo menos 13 anos de idade. Ele não só viu tudo isso, como ele com certeza deveria lembrar desse momento da vida. E ali, quando Abraão obedeceu a Deus até o fim, Deus apareceu a Abraão e confirmou o juramento. Ele disse a Abraão: farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus. E o Senhor repete exatamente as palavras aqui para Isaac. Gente, sem dúvidas, no momento em que Deus falava tudo isso para Isaac, todas essas memórias devem ter inundado a mente de Isaac. E ele lembrou que ele estava debaixo de uma promessa.
e isso deveria fazer com que ele permanecesse com o Senhor. A promessa que Deus confirmou sobre Abraão e agora confirmaria sobre Isaque envolvia 3 aspectos, resumidamente. O primeiro aspecto, uma descendência numerosa como as estrelas dos céus. E nós já aprendemos aqui no canal que a descendência numerosa prometida a Abraão não diz respeito somente aos descendentes naturais de Abraão, o povo de Israel naturalmente falando, mas também diz respeito a todo descendente espiritual de Abraão, que é todo aquele que compartilha da mesma fé que Abraão. Abraão teve fé no Deus Criador, o único e verdadeiro Senhor. Abraão teve fé na promessa de Deus, o descendente que pisaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, crucificado, que ressuscitou para salvar as nossas vidas, é, portanto, um descendente espiritual de Abraão. Mas a promessa não para por aí. A promessa também envolvia uma terra. Seria dada a Abraão e a toda a sua descendência a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, onde há doçura e há provisão, onde há nutrição, sustento, mas também é belo, é doce e é prazeroso. E nós já aprendemos nesse canal que a terra de Canaã não é meramente uma terra, mas ela é um símbolo, uma sombra da nova Jerusalém, da nossa pátria celestial, da terra que habitaremos por toda a eternidade. E o terceiro aspecto da promessa envolvia uma bênção para todas as nações. Olha só, Deus estava mencionando eu e você nessa conversa muitos anos atrás, lá no período dos patriarcas. Ele estava falando sobre mim e sobre você. Ele estava falando sobre Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens, que nasceria na família de Isaque, na família de Abraão, que seria um descendente do pai Abraão. Deus nasceu entre os homens. Sim, o próprio Deus nasceu entre os homens, Jesus Cristo. E por causa disso, agora, Ele pode nos lembrar, assim como Ele mesmo lembrou a Isaque que ele estava debaixo de uma promessa, Ele também pode nos lembrar que eu e você também estamos debaixo de uma promessa. Nós pertencemos agora a um povo separado, há uma promessa sobre as nossas vidas. Jesus morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, tirou das nossas costas toda a culpa. Se em algum momento escolhemos pelo Egito, agora podemos nos arrepender e receber o perdão. Mas não para por aí. Jesus também ressuscitou. Ele venceu a morte e conquistou para nós a vida eterna. Éramos mortos em nossos delitos. Agora somos vivos e podemos esperar pela vinda do Senhor. Vivemos debaixo dessa promessa e isso muda tudo. Porque agora a fome é passageira. Os obstáculos e desafios da vida tornam-se apenas ferramentas de santificação que nos conduzem para mais perto do nosso Senhor. Deus lembrou Isaque e hoje Ele lembra você. E Ele foi além. Ele também lembrou o exemplo de vida que o seu pai lhe deixou. Abraão foi um homem que obedeceu a Deus em todo o tempo e isso deveria ser um grande motivador para que Isaque fizesse o mesmo. Versículo 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Se você está acompanhando a história de Abraão aqui no canal, você sabe que Abraão não foi moralmente correto em todo o tempo. Deus não está pontuando as falhas morais de Abraão, porque é óbvio que Abraão errou muito e Deus agiu de misericórdia diversas vezes em sua história e corrigiu Abraão, amadurecendo a sua fé ao longo do tempo. Mas Deus está lembrando a Isaque que mesmo ele sendo um homem falho, um homem que errou várias vezes, Abraão obedeceu a Deus todas as vezes que Deus deu uma ordem clara para ele. Abraão obedeceu a toda a ordem, a toda a palavra que saiu da boca de Deus. E esse era um grande encorajamento para Isaque. Havia chegado o momento de Isaque ter a sua própria experiência com o Deus de seu pai. Havia chegado o momento de Isaque obedecer
como Abraão havia obedecido. A obediência e a confiança em Deus estão completamente relacionadas. À medida que obedecemos, crescemos em confiança, e isso é a base da nossa fé. Crescer em confiança é amadurecer espiritualmente. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Deseje, se esforce em aprender, crescer em conhecimento e em graça. Saiba o que é da vontade de Deus e o que não é, o que agrada e o que não agrada. Para isso, você precisa estudar a Bíblia, precisa orar, porque seu coração é enganoso, não pode confiar nele. Você precisa se pautar na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Gi, mas Isaac tinha um pai nota 10 de exemplo, e eu não nasci em um lar cristão. Deixa eu te contar uma coisa, nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele obedeceu em tudo, nos amou até o fim e obedeceu até a morte. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Nós somos imagens caídas, ele não. Ele veio e nos mostrou como viver. Se inspire nele, siga ele, copie ele, queira ser como ele. Ele é tudo o que precisamos. Assim Isaac ficou em Gerar. Ensine a confiar de novo, me ensine a descansar de novo, pois tua vontade é perfeita, soberania minha espreita, eu me rendo a ti. Eu sei que negar o Egito não é fácil, dói. O sofrimento está presente em muitas vezes, mas confiar não é se sentir bem necessariamente. Confiar é seguir em obediência, mesmo quando tudo em você diz para não obedecer. Lembre-se, Jesus, dias antes de sua morte, sangrou pelos poros, tamanha era sua aflição. Deus não está triste com você porque está doendo obedecer. Jesus sabe que você está sofrendo e quer que você saiba que Ele está com você. Ele cuidará de tudo. Você está debaixo de uma promessa eterna e você tem em Jesus seu maior exemplo de obediência. Você pode chorar, pode sofrer, mas faça tudo isso com Deus. Rasgue seu coração para Ele e você experimentará a paz em meio ao caos. Não deixe de obedecer, negue o Egito, fique com Deus. A cada passo de obediência, maior será a sua confiança. Confiar em Deus é um processo de crescimento espiritual. À medida que obedecemos, confiamos mais. Pronto para confiar sua vida a Deus? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e até a próxima vez.